Vamos começar agora a falar sobre classes. A gente não vai conseguir ver todas, com certeza, porque são muitas, mas a gente vai ver as fundamentais. Então, primeiramente, vamos começar a definir o que são as classes, né? A gente já usou, na verdade, em alguns exercícios a gente acabou usando algumas classes, principalmente a Hector, né, que é a mais comum, mas existem outras bem importantes, fundamentais para poder entender o funcionamento da Unreal na parte de blueprints. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é como funciona a estrutura do jogo. Quando você cria um jogo lá, um projeto na Unreal, é importante entender que essa estrutura sempre acompanha. Por trás dos panos isso aqui acontece. Então a gente tem um jogo, né, um game, que tem as duas classes aqui. Basicamente ele vai usar o Game Mode, que é uma classe, a gente vai ver mais pra frente. A gente tem a classe Controller, que é o controle. Então não é só o controle físico que a pessoa está operando, né? Se for num console, por exemplo, o controle que ela está usando, ou, por exemplo, o input do teclado, do mouse, né? Não só esse tipo de controle, mas também o controle de inteligência artificial. Então, a máquina controlando um personagem, essa aqui é uma classe. Então, o controle vai controlar, obviamente, uma classe que a gente chama Pol. O Pol é qualquer tipo de classe que pode ser controlada pelo controle. Então, a definição dela é esse, e o controle, a definição é exatamente o contrário. É o que controla o Pol. Então, você coloca ele no teu cenário, e ele pode ser controlado tanto pelo controle físico, controle do jogador, né, do ser humano, ou pode ser controlado por um controle de inteligência artificial. A gente tem dois tipos de Pol. Na verdade, a gente tem o Pol e tem uma classe que deriva de Pol, que é o Character. E o controle ainda vai ter duas coisas importantes aqui, que é o HUD e o Input. Tá? O Input foi o que eu acabei de falar, por exemplo, o input do teclado. E o HUD é os ícones, né? A parte 2D que fica por cima da tua tela. Então, por exemplo, você pegar um jogo de... Eu gosto dos exemplos de RPG, mas também tem estratégia. Você pegar um jogo de estratégia, onde tem vários menus para você clicar. Esses menus, comumente, são HUDs, né? Eles aparecem como se fossem colados na tela e o teu jogo está acontecendo atrás. Então, a estrutura é essa, basicamente. Você tem um controle. Então, o controle, cada jogador que tem um controle, que possui um controle, ele entra dentro do game. Então, tem essa flechinha aqui, né? Ele entra no game. E cada um desses controles controla um Pol, tá? E cada jogador que está possuindo um controle, ele vai conter o seu próprio HUD, o seu próprio input. Isso é muito verdadeiro em casos de jogos multiplayer, que você não tem um jogador só, né? Você tem mais de um, então cada jogador vai ter o seu próprio HUD. Você vai exibir a vida do jogador, por exemplo, na tela, cada um vai ter a sua quantidade de vida. Então cada controle tem o seu próprio HUD. Da mesma maneira, cada controle tem o seu próprio input, né? Porque eu estou controlando um jogo, mas o jogador que está jogando junto comigo está controlando o personagem dele. Tá? Cada controle também tem o seu próprio Pol. Então pensa nessa estrutura aqui. Essa estrutura é legal ficar clara para vocês entenderem. É legal a gente poder entender essa estrutura já antes de começar.